Creio que cada um aqui já está se sentindo abençoado por ter feito a escolha de estar aqui essa noite. Amém? Creio que foi a melhor escolha que vocês fizeram, que eu fiz para esta quinta-feira, um pouco fria. A gente achou que o frio já tinha ido embora, mas ainda não. Curitiba, estamos acostumados. E é interessante, né, quando a gente para pensar nessa questão da escolha. Você podia estar em qualquer lugar nessa noite, correto? Tenho certeza que opções não faltavam para você. Está em casa descansando, está visitando alguém, N possibilidades. Mas você escolheu estar aqui. E a nossa vida é feita de escolhas. Grandes, pequenas, mas que sempre trazem uma consequência. Aquilo que eu decido agora vai gerar algo daqui a pouco. Bom ou ruim. Quem aqui já agiu de maneira inadequada, ansiosa e tomou aquela decisão que talvez devesse ter ponderado um pouco mais e esperado no Senhor, mas tomou e daí quando viu, deu com a cara na porta? Alguém já aconteceu ou só comigo? Ah, que bom, não sou só eu, bastante gente então já fez isso. Achei, poxa vida, eu tenho esse hábito. Estou melhorando, mas ainda tenho esse hábito. Mas também existem as boas decisões que trazem consequências que abençoam não somente a nós, mas a toda a nossa família, as pessoas que estão próximas a nós. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que fala de escolhas, de decisões e das suas consequências. Eu não tratei isso com a Ivanilda, mas o texto que eu vou usar está em Lucas 17, 11 a 19, mas eu vou tentar dar uma aprofundada um pouco maior nesse texto e trazer algumas coisas que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida, porque são da palavra do Senhor. E o texto diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Lucas 17, 11 e 19, se você trouxe a sua Bíblia, por favor, a abra. Se você tem um aplicativo também, por favor, o acesse. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Enquanto eu estou lendo, tenta visualizar a cena, tenta imaginar isso acontecendo. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Pai, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos porque tivemos a liberdade de escolher estar aqui nessa noite, Pai. Eu peço em nome de Jesus que seja uma noite onde nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos sair daqui hoje diferente de como chegamos, tomando decisões pautado naquilo que agrada ao Senhor e que gera consequências que venham abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Quanto a mim, eu peço, Pai, que em nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, o contexto, tenta ver comigo. Jesus ia, longas caminhadas, como sempre acontecia. Ele estava passando próximo a uma aldeia. Tudo leva a crer que essa aldeia, na verdade, era um leprosário, onde os leprosos ficavam porque eles não poderiam ter contato cotidiano e constante com a sociedade. Eles eram considerados impuros. Eles eram considerados amaldiçoados. Então eles tinham que viver distante. E Jesus estava passando. De repente eles lá de longe viram
talvez não tão distante a ponto de reconhecer, se levantam e gritam: Jesus! Em Lucas 5, a gente vê que Jesus já curou um leproso. Então, assim, nós temos uma grande possibilidade de que essa notícia já tinha chegado até esses 10 doentes. E aquilo para eles foi um fio de esperança. Jesus está passando aqui perto. Vamos gritar. Vamos chamar a atenção dele. Viviam à margem da sociedade. Viviam distante das pessoas que eles gostavam. E mesmo assim Jesus olhou. Jesus estabeleceu uma conexão com eles. Jesus interage, dá uma ordem, eles obedecem. Até porque eles não tinham muito a perder, né? Vamos falar a verdade, já estavam excluídos, já estavam vivendo à margem da sociedade. Mas somente um volta. E a esse um que volta, algo extraordinário acontece. E é sobre isso que a gente vai falar. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que Jesus não rejeita os que o chamam. Jesus não rejeita. A sociedade os rejeitava, mas Jesus olhou para eles. Jesus os enxergou, mesmo enfermos, mesmo marginalizados, mesmo doentes, com um aspecto físico, inclusive, desagradável. Jesus olhou para eles. Jesus interagiu. E é interessante porque muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está nos olhando mais. Que talvez por alguma falha, algum pecado, algum delito, alguma situação mal resolvida, Jesus parou de nos perceber. Isso não é verdade, meus irmãos. Quando você chama por Jesus, Ele te ouve. Ele te enxerga. Ele ouve a tua oração. Ele está preocupado com o teu problema. E ao invés de irmos ao encontro de Jesus, por imaginarmos que Ele não nos enxerga, o que acontece? Nós nos encolhemos, nós nos afastamos, nos fechamos, nos isolamos. É algo que o pastor Edmilson sempre fala, né? Não se esconda na caverna. É isso mesmo, e muitas vezes, por achar que Deus já não está nos olhando, a gente se fecha. A gente constrói essa falsa verdade de que Deus não olha mais para mim. E a gente para de crer que Ele pode mudar a nossa história. Mas esses 10 homens, ao vislumbrarem essa possibilidade de mudança, mesmo que pequena, de falar com Jesus, eles não desperdiçaram a chance. E ao tomar essa atitude, eles fizeram o quê? Deram um passo em direção a Jesus. Um passo. Um passo é uma atitude. Uma atitude é uma escolha. Eles deram um passo na direção de Jesus. Eles se aproximaram. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Foi isso que eles fizeram. Eles foram. Eles clamaram. Eles pediram. Eles buscaram. Eles agiram. Eles escolheram. Jesus disse, venham a mim. Venham a mim. E essa palavra cabe nos nossos dias. Isso continua valendo até hoje, meus queridos, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele fala, venham a mim. Tome uma atitude. Faça uma escolha. Se posicione. Mas parece que algumas pessoas vivem da seguinte maneira, como se Jesus falasse, fique aí que daqui a pouco eu chego. Fique aí, não precisa fazer nada. Daqui a pouco eu estou chegando. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos buscar o Senhor, crendo que Ele nos ouve, crendo que Ele está interessado na nossa vida. E não crendo que Ele somente ouvirá, mas que Ele virá ao nosso encontro. Nós precisamos viver com essa certeza, com essa esperança no nosso Senhor. Porque quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu tento conhecer o caráter do meu Senhor, mais Ele se permite ser conhecido, mais Ele se permite ser encontrado. E a gente começa a entrar nesse ciclo virtuoso de conhecimento do Senhor.
Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Olha isso. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu quero te fazer a primeira pergunta dessa noite. Você tem procurado o Senhor de todo o coração? De verdade? Ou só quando a água está no pescoço? Ou só na quinta noite? Ou só no domingo? Porque isso não é buscar o Senhor de todo o coração. É ou não é? Sejamos sensatos. Então Deus nos dá uma promessa e nos dá uma garantia. Quando eu o busco, quando eu falo, quando eu me aproximo, o que Ele faz? Ele também se aproxima. Ele fala. Ele permite que eu o conheça. Ele permite que eu veja a ação dele na minha vida. Mas eu preciso tomar uma atitude, preciso fazer uma escolha de me aproximar. E aí eu começo a ver Deus agir na minha vida. Segundo ponto, meus queridos, nós precisamos viver em confiança e obediência. O que a palavra de Deus diz? Vão. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é uma ordem que Jesus deu. Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo, então eles obedeceram, eles tiveram a oportunidade de escolher entre ir e ficar, e eles escolheram ir. E por terem ido, foram purificados. Está conseguindo entender o que o texto está falando? Se eles tivessem ficado parados, congelados, letárgicos onde estavam, alguma coisa diferente aconteceria? Se Deus falou para eles, vão? Agora Deus tem falado para a gente muitas vezes, vão. E a gente está parado. E daí reclama que Deus não age, que Deus não fala, que Deus não me ouve. Mas estamos parados, esperando que Deus faça tudo aquilo que precisa ser feito, e eu absolutamente não faço nada, porque nós estamos no tempo da graça. Gente, relacionamento, que os casados, existe a possibilidade de ter um relacionamento sem que haja troca de informação, troca de conteúdo? Lógico que não. E como é que eu quero estabelecer um relacionamento com Deus onde eu não interajo com Ele? E talvez pareça até simples para nós, né, que eles tenham obedecido, tenham cumprido aquilo que o Senhor ordenou. Mas a gente tem que pensar o seguinte: eles teriam que encarar aquelas pessoas que os excluíam. Eles teriam que estar frente a frente com os sacerdotes, que eram a autoridade sanitária também naquele período, cumprindo aquilo que o livro de Levítico fala em Levítico 13 e 14 sobre o leproso, sobre o doente, em relação a como ele deveria se retirar e quando poderia retornar após passar por essa análise, né? Eu acho que seria tipo a perícia do INSS daquela época, né? Eles iam passar ali pelo perito para ver se você pode voltar para a aldeia, para a sociedade ou não. E eles teriam que tomar uma decisão. Vamos encarar aquele sacerdote de novo ou vamos ficar aqui sofrendo? E eles escolheram ir. E muito interessante, gente, um negócio que eu acho sensacional nesse texto, que Jesus não os curou no momento que eles deram o primeiro passo. Jesus não o curou na hora que eles falaram, sim, nós vamos. E também não esperou para curar somente quando eles estavam lá, senão um daqueles 10 não teria voltado. O texto diz que indo foram purificados. Durante o caminho, durante o percurso, durante o processo eles foram curados. Durante aquela caminhada eles foram curados. E nós precisamos trazer esse ensinamento para a nossa vida. Que muitas curas, que muitas soluções de problemas vão acontecer no processo. Enquanto a gente caminha em direção a Deus. O problema é que muitas pessoas querem mágica.
E mágica não existe, gente. Não querem restauração, não querem trabalho, não querem renúncia, querem mágica. É tipo um iFood gospel. Senhor, resolve meu problema, faz uma ligação. E se não resolver, daqui a pouco até quer brigar com Deus. Pô, está demorando meu pedido. O que está acontecendo? Porque não se posicionam, porque não tomam decisões, porque não fazem as escolhas certas. Isso traz consequências. Querem que o pastor, querem que o psicólogo, querem que o marido, querem que a esposa, querem que o pai, que o filho, que o presidente tome uma atitude, mas não saem do lugar. E nós precisamos entender que precisa haver essa disposição de cada um de nós para que algo novo aconteça em nossa vida. Se ficarmos simplesmente parados, talvez estejamos abortando o processo que a gente está buscando. Nós precisamos entender que durante o processo, nós adquirimos algo que é fundamental na nossa caminhada, que é maturidade. Que é maturidade. Você que é pai, você que é mãe, você não dá o teu carro para um filho de 12, 13 anos dirigir. Se você fizer um inconsequente. Porque ele não tem maturidade para isso. Agora, durante o processo, ele vai adquirir a maturidade necessária. Para daí fazer as escolhas dele. Certo? Certo? Ah, bom, gente. Pô, fala comigo, eu estou ficando preocupado. Gente. Ou então tem gente que dando carro para criança de 12, 13 anos. Daí é pepino, aí é mau testemunho, além de tudo. Então, pensa comigo, se eles tivessem decidido não obedecer e permanecer onde estavam, absolutamente nada de diferente teria acontecido. Correto? Correto? Então tudo mudou quando eles fizeram uma escolha. Lá no começo. Chamar, levantar, se manifestar. E aí as coisas aconteceram. Para então irem, então serem purificados. E gente, um negócio em que eu acho extraordinário. Eu não sei quem aqui já discipulou alguém utilizando o material sementes. E via de regra, é claro que isso não é assim, algo exato. Mas quando você começa a caminhada, discipular com alguém, as primeiras 2, 3 semanas, assim, às vezes é até meio truncado. Né? A pessoa tem muitas dúvidas, tem algumas inquietações em relação à palavra. Mas você vai vendo que durante o processo, você chega no 4º, 5º, 6º encontro com a pessoa, está falando diferente, está pensando diferente, está agindo diferente, está se posicionando diferente. O que é isso? Processo. Durante o processo da caminhada com Deus, a gente vai sendo aperfeiçoado. E é fantástico quando a gente vê isso. Às vezes a pessoa não está nem percebendo a diferença dela. Mas quem está caminhando junto percebe. E vê o quanto isso está sendo especial. Mas aonde que começou essa transformação? Na escolha dela. Em fazer os sementes. Em fazer um discipulado. Em querer aprender da palavra de Deus. E durante o processo vai provando algo novo. Algo diferente. E eu gosto quando falo de discipulado. Lembrar de uma senhora que eu tive a oportunidade de discipular na penitenciária feminina do Paraná, Dona Deusair. Gente do céu, quando eu conheci essa senhora, o bang era louco. Vou te falar. Olha, pensa numa senhorinha assim que era irritada. Segunda semana de sementes dentro da penitenciária, ela falou: pastor, esse trem não é para mim não. Eu falei: que é isso? Eu fui provocar, não queria perdê-la, né? Eu falei: que é isso? Está com medo? Vai desistir agora? Não acredito, se está bancando aí de corajosa, de que faz e acontece, está com medo de fazer 13 semanas de lição comigo? E foi o suficiente para ela falar: quer saber, esse pastor vai ter que me engolir agora. E ela ficou. 1, 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, 7, 8, 9, 10, 13ª semana. E um dia ela pegou e falou assim para mim: pastor, tem gente que está aqui dentro, achando que isso aqui é o pior que pode acontecer. Mas eu vivo livre mesmo presa. Eu vivo livre mesmo presa. É claro que eu instiguei ela a tomar essa decisão. Mas a escolha não foi minha.
Foi dela. Foi dela. Permanecer, batalhar, querer aprender, tentar ser diferente. E daí era interessante porque a chefe de segurança sempre falava antes, né? Essa daí é boca suja pra caramba, fala um monte de besteira e não sei o que, pastor. Daí depois você conversava com a mesma chefe de segurança, 5, 6 semanas depois, só sai coisa boa dessa boca agora, pastor. O que está acontecendo? Você está ameaçando as meninas, pastor? Eu falei, que isso? Transformação no processo. Porque tomaram o quê? Uma decisão. Fizeram uma escolha. E eu quero te fazer mais uma pergunta, eu quero te provocar realmente nessa noite. Quando você precisa tomar uma decisão pela fé, você confia e vai? Ou olha para a circunstância? Olha para o momento? Olha para a lepra? Olha para as feridas? Porque se esses caras tivessem ficado olhando para as suas feridas, eles não teriam saído. É ou não é? Então exige o quê? Que a gente seja impulsionado pela convicção a sair do lugar onde estamos. Outro ponto que eu queria debater aqui com vocês é que a gratidão, ela nos aproxima de Jesus. Ter um coração grato nos aproxima do Senhor. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Antes esse homem estava de longe tentando chamar a atenção do Senhor. De longe. Agora após ser curado, o que aconteceu com ele? Ele está perto de Jesus. Ele está aos pés do Senhor. Olha que negócio interessante, antes longe, por aceitar o desafio e caminhar em direção ao sacerdote, agora ele estava perto, fisicamente, ele estava conversando próximo a Jesus. Eu não sei se você esteve aqui naquela noite do testemunho do Fred e da Camila, o Fred que a gente orou muitas vezes pela cura dele do Covid. E tem uma frase que ele falou assim, isso daí ecoa na minha mente, no meu coração até hoje. Ele falou assim, pastor, eu passaria tudo novamente para ter as experiências que eu e minha família estamos tendo com Deus. Eu passaria tudo novamente. Fred entendeu o propósito. Fred entendeu o processo. Fred entendeu que ele precisou tomar uma atitude, fazer uma escolha para se aproximar de Deus. E Deus tem cuidado dele, da família, tem honrado, tem abençoado. O Samuca também, agora em fase final do tratamento do câncer também. Quantas vezes a gente conversando e orando por isso, ele falou, se precisasse passar novamente por aquelas noites escuras, encharcadas de lágrimas e muitas vezes de medo, para conhecer Deus como eu conheço hoje, eu passaria. Ouvi algumas vezes Samuel falar isso. Porque sabe o que é muito mais importante do que a cura física, meus queridos? É a certeza da presença de Jesus. Isso é muito mais importante. Muito mais importante, porque você pode ser curado agora, mas o fato é que um dia a nossa vida acaba, certo? E ninguém sabe quem tem a próxima senha aqui, certo? O fato é que um dia vai acabar. Mas o que eu tenho feito da minha vida enquanto esse dia não chega? Então, uma pergunta que eu acho que é a pergunta-chave da noite aqui. Você já decidiu, de verdade, viver perto de Jesus? Gente, eu não estou falando ser membro de uma igreja. Eu não estou falando ser um cara assíduo no culto. Tudo isso é consequência de alguém que realmente tomou uma decisão. Mas eu estou falando de caminhar perto, de ouvir a voz, de conhecer de verdade, não de ouvir falar, não de ser um religioso, de ser um discípulo de Jesus, de ser alguém que tem fome da palavra de Deus, que anseia pelo tempo de oração,
onde vai ouvir a voz do Senhor, onde vai ter algumas confirmações através do Espírito Santo de Deus. Essa é uma decisão por Jesus. E às vezes a gente confunde religiosidade com compromisso. E a gente precisa despertar para isso, gente. A gente precisa tomar essa decisão e fazer essa escolha. Porque eu já falei, a gente não sabe quem tem a próxima senha. E essa é a decisão mais importante que eu e você podemos tomar na nossa vida. Querer, escolher, se posicionar, viver perto de Jesus. Volto a dizer, não ser um religioso, mas viver perto de Jesus. 4 pontos, meus queridos, aqui, já caminhando para o nosso final. Escolher por Jesus não muda apenas a minha vida aqui, mas muda a minha eternidade. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Eu não sei se os outros 9 foram salvos ou não. A Bíblia não fala disso. Ou se eles apenas se contentaram com a cura física e tá bom, curou a lepra, a vida que segue, vamos voltar para a cidade, tem coisa para fazer, vamos trabalhar, vamos seguir a vida do jeito que era. Mas uma coisa eu tenho certeza: um dia na glória eu vou trombar com esse samaritano. E eu vou falar: rapaz, você foi ousado. Rapaz, a tua escolha impactou a escolha de muita gente, cara. Porque esse samaritano, ele não se contentou com a cura física. Porque ele sabia que Jesus tinha muito mais para ele. E porque ele voltou, porque ele se prostrou, porque ele reconheceu a soberania de Deus, ele ouviu do Mestre: a sua fé salvou você. Muito mais do que a cura da lepra. Esse cara recebeu o ticket da eternidade ao lado de Jesus. E não existe prêmio melhor. Não existe absolutamente nada que o mundo possa oferecer que se compare a viver com a convicção de que mesmo que o Senhor me chame hoje, eu sei que eu vou estar na glória com o meu Senhor. Você tem vivido com essa convicção? Que escolha você precisa fazer nessa noite para que você possa viver com essa certeza? Pensa comigo, fazendo aqui recapitulando o que eu falei agora com vocês. O que aconteceria se esse samaritano não tivesse chamado Jesus? O que aconteceria se ele não fosse obediente e ido até os sacerdotes? Escolhas que ele teve que tomar rapidamente. Se ele não voltasse para agradecer o Mestre, para pensar, se ele tivesse ido com os 9 e acabasse ali a história dele com Jesus, se ele não se prostrasse diante de Deus. Escolhas e suas consequências. Escolhas que levam à cura física, escolhas que levam à cura emocional, escolhas que levam à cura mental e psicológica, escolhas que nos levam a conhecer Jesus intimamente e ter um relacionamento com Ele, escolhas que me levam para perto de Jesus, escolhas que culminam com a vida eterna. Escolhas. Eu quero te perguntar: qual que é a tua escolha nessa noite? Talvez você nunca tenha tomado essa decisão na tua vida, de entregar a tua vida ao Senhor Jesus, sem reservas, com tudo que você tem e com tudo que você é.
Essa pergunta é para você. Qual é a tua escolha nessa noite? Eu vou fazer uma oração, eu quero que você baixe sua cabeça. Me acompanhe em pensamento. Deus, obrigado, Pai, por essa porção da Tua palavra que nos desafia a tomarmos decisões, a fazermos escolhas. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, se nessa noite, Pai, alguém que está aqui no salão de cultos ou nos acompanhando pela internet, entendeu, Pai, que hoje é o dia de fazer essa escolha que vai impactar não somente a nossa transitoriedade aqui no nosso tempo, Deus, mas também vai impactar a nossa eternidade, Pai. Eu peço em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito confirme no coração dessa pessoa que hoje é a noite de fazer a escolha mais importante da sua vida, Deus. Pai, nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, temos Te procurado apenas quando precisamos de algo, Deus. De uma cura, de uma solução, de uma resposta. Mas nós não queremos viver um evangelho raso. Nós queremos Te conhecer, Jesus. Nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos estar inundados com Teu Santo Espírito, a ponto de, com a nossa vida, ajudar outras pessoas a fazerem as escolhas certas, Pai. Pai, eu decido que hoje eu entrego tudo o que tenho ao Senhor. Pai, eu escolho hoje Te seguir. Pai, eu escolho hoje Te buscar. Eu escolho entregar tudo ao Senhor, para provar algo novo na minha vida. Se você fez essa oração, tomando essa decisão, escolhendo entregar sua vida a Jesus, eu quero que você levante uma das suas mãos. Onde você está, por gentileza? Se você entende que essa noite é a noite da redenção. Amém. Deus seja louvado. Amém, minha irmã. Deus seja louvado pela tua vida. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você lá no fundo, noite especial. Eu quero convidar você que levantou a mão a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos te conhecer um pouquinho mais. Sai do teu lugar, não tenha receio. Está na casa do Pai. Essa é a melhor escolha que você poderia fazer na tua vida. Você que levantou a tua mão, vem aqui. Vem aqui. Nós temos pessoas que querem orar por você, que querem orar com você aqui. Eu quero orar contigo. Sai do seu lugar, vem aqui. Essa decisão não é uma decisão rasa. É uma decisão importante, que vai impactar não somente os teus dias, mas a tua eternidade. Sai do teu lugar, vem aqui. Vem aqui, nós queremos orar com você. Márcio, por gentileza, vem orar aqui, meu irmão. Ivanildo, vem orar com essa irmã querida. Esses queridos que estão entregando suas vidas a Jesus, que estão fazendo a melhor escolha das suas vidas. Querido, talvez você já tenha em algum momento tomado essa decisão, mas você se afastou. Você focou apenas na cura. Você focou apenas na solução do teu problema de imediato. Mas o que Deus quer para a tua vida vai muito além disso. Deus quer caminhar contigo. Deus quer te ajudar nas tuas inquietações. Se essa palavra é para você, que se afastou, que ao invés de voltar, se prostrar, adorar o Senhor, você continuou e acabou se distanciando do Senhor, eu quero também te pedir, aonde você está, se ajoelhe. Fala com Deus. Resolve essa situação, declara, verbaliza: Senhor, eu não vou mais viver longe de Ti. Eu me posiciono nessa noite a viver o extraordinário do Senhor na minha vida. Eu escolho viver os Teus sonhos, viver os Teus caminhos. Se essa palavra é para você, faça isso. Nós vamos orar, consagrando esse tempo ao Senhor. Deus amado, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nessa noite pessoas tomaram a melhor decisão das suas vidas, Deus.
elas escolheram caminhar contigo. Elas escolheram, Pai, pagar o preço para serem mais parecidos com o Senhor. E eu peço em nome de Jesus, ser com cada um desses irmãos que hoje o reconhecem, Pai, como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que eles possam provar algo novo em suas vidas da parte do Senhor. E que a partir dessa noite, Pai, dessa decisão, dessa escolha, eles não sejam mais os mesmos, mas que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor para levar mais pessoas a te conhecer, Jesus. Ser com eles, os abençoa, os protege, os ampara. E nos ajuda, quanto igreja, Pai, estabelecer esse relacionamento com eles, para que eles possam amadurecer no processo de caminhada com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém.